Meus irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Eita, hoje nós estamos com os levitas, que bom. Luísa Távora, prepare um para o final, tá bom? Nós tivemos ali, foi sábado, né? Aquela festa, foi muita bênção. Glória a Deus, foi bênção do céu. Deus fez grandes coisas. Hoje eu vou trazer uma palavra prática. Sempre a minha palavra que Deus me dá é palavra prática. Eu não gosto muito de arrudeio. Eu não gosto desse sermão que a roda entra na outra roda, a roda grande na pequena. Esses pregadores, irmão, tem cada coisa. E o povo gosta dessas coisas, né? Eu dá glória a Deus, não sabe nem por que está dando glória a Deus. A roda entrando numa roda pequena, na grande. Eu sei lá que negócio é esse. Então, é um sermão prático para você sair daqui e botar em prática. Porque foi o sermão que Jesus pregou, um sermão simples, né? E a igreja foi vitoriosa porque a igreja ela botava em prática o que ela aprendia. Era o evangelho prático. Nós lemos do capítulo 6, versículo 10 ao versículo 20. E nós vamos tirar algumas lições daqui sobre essa guerra espiritual. Nós estamos num campo minado. Não se engane com isso. O campo é minado. O reino das trevas é organizado. O reino das trevas eles não andam assim à toa. Você não vai encontrar demônio aí sem saber o que ele vai fazer. Você pode encontrar às vezes algum crente. O crente não, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Porque existe muitos cristãos que está assim, sem direção, sem rumo, dizendo: deixa, pastor, é o que Deus quiser. E essa palavra Deus quiser, ela tem um sentido positivo, mas não pode ser dessa forma. Eu não tenho um alvo, eu não tenho, metas, eu não tenho. Não, pastor, eu estou aqui, deixa Deus fazer o que Ele quer. Aí a gente tira a nossa responsabilidade, porque se é Deus, dá tanto tudo errado, aí eu vou dizer: é Deus, ou então o diabo, né? Porque eu transfiro essa responsabilidade. E o Evangelho nos ensina que eu e você nós temos alvo. Nós estamos aqui, muitos crentes estão alheios disso, mas nós não estamos aqui sem um destino. Nós temos tarefas, nós temos metas a alcançar aqui e na vida eterna. E o reino das trevas, eles são organizados. Os demônios, eles não lutam, eles não combatem contra eles mesmos, não. Os demônios não saem disputando um com o outro, brigando. Não. Por isso que tem um texto que foi Jesus que disse, né? Que as trevas, ela é o quê? Os filhos, né, das trevas são o quê? Rapaz, se Jesus não tivesse dito isso, irmão, quem dissesse um negócio desse, a gente ia colocar no inferno. Mas foi Jesus que disse isso. Agora imagina Jesus dizendo isso para os discípulos. Talvez alguns discípulos começaram a cochichar nos ouvidos dos outros.
Rapaz, o nosso mestre está... Por quê? Porque Jesus, ele tinha consciência disso. Nesse reino existe submissão. Vocês acreditam nisso? Eu quero que vocês olhem para mim. Vamos lá, vamos pegar essa palavra. O reino das trevas, existe submissão neles. Tem quem manda, tem quem obedece. Tem hierarquia nesse reino das trevas. Por isso que Paulo, ele vai citar aqui, né? Ele vai citar aqui, ó. Ele vai citar potestade, ele vai citar príncipe, hostes espirituais. Então, esse reino, ele tem uma organização. Ele tem líderes e liderados. E o alvo desse reino das trevas, quem é? Quem é a igreja? A igreja. O alvo desse reino das trevas é a igreja. Eles não estão atrás aí do mundo, não. Eles estão atrás da igreja. Esse reino quer tirar a igreja do seu alvo, dos seus propósitos. E não se engane, que o seu inimigo, ele não dorme, ele não se cansa, ele está 24 horas, ele não sente sono não. Não só o diabo, mas todos os seus demônios. E nós precisamos entender isso aqui. Então estou dando aqui um entendimento, porque às vezes, irmãos, eu quero que essa igreja de Messejana seja uma igreja madura, forte, poderosa. Mas ninguém que não fique recuando. Irmão ganhou fulano, ganhou a esquerda, ganhou não sei quem, sabe? Eu não estou nem... Rapaz, eu era preocupado com isso. Vocês acreditam que eu me preocupava com isso? Eu digo, vala meu Deus, ganhou esquerda, ganhou não sei o quê. Eu ficava preocupado. Mas aí o Espírito Santo começou a falar comigo. O Espírito Santo disse assim: você nem é da direita e nem é da esquerda. Você é do... Quem é do céu aí? Dá glória a Deus aí. Não somos nem daqui nem dali, nós somos daqui. Nós somos de cima. Então quando a bagunça estiver aqui insuportável, aí nós vamos, ó, dá uma olhadinha para o irmão e diz assim: o senhor é daqui, ó. Meu coração está aqui. Aonde estiver o vosso tesouro, lá estará o vosso coração. Eu descobri o meu tesouro, está no céu. Então, por que eu vou ficar preocupado e o diabo destruindo as vidas? Eu vou para cima também. E eu quero que a igreja entenda isso. Nós vamos para cima também. Nós não somos desse reino. Nós não somos. Então nós vamos aprender aqui, dentro desse texto. Você está com a Bíblia aberta? O versículo 10 e o versículo 11, principalmente o versículo 10, nós vamos entender. Podemos entender isso aqui de uma forma bem prática. Diga comigo assim: não podemos entrar nessa guerra desprovido do poder de Deus. Não, você vai falar bem alto agora. Não podemos entrar nessa guerra desprovido da força de Deus e do poder de Deus. Primeira coisa, e não se assuste, tem muito cristão desprovido disso, porque lá no finzinho nós vamos ver e nós vamos entender o que eu estou falando agora. Então essa guerra, você tem que estar municiado, você tem que estar revestido. Olha o que o texto diz aqui, né?
Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, se eu entrar nessa guerra desprovido disso, eu vou ser envergonhado. Esse reino vai me envergonhar. Eu vou entrar nessa guerra e eu não vou conseguir conquistar, porque eu não tenho força. As minhas forças são muito pequenas. As minhas forças são como Josafá falou no capítulo 25 das Crônicas, que ele disse: em mim não há força, mas a força está em ti. Então a igreja, ela não pode ser uma igreja indiferente, querer vencer as coisas espirituais com a força carnal, com a força do braço. Aí ela vai defiando coletivo e individual. Tem muitos cristãos que estão defiando. Por quê? Porque está insistindo em enfrentar esse mundo espiritual com a força carnal. Olha o que é que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e versículo 4. Olha o que é que Paulo vai dizer lá. Paulo vai dizer: porque andamos na carne, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Escuta, deixa aí. Paulo está dizendo: olha, andando na carne, não militamos segundo a carne. Não vai enfrentar segundo a carne, não vai brigar segundo a carne. Aí o versículo 4, ele vai dizer: porque as armas da nossa milícia não são, dá um grito aí, não são carnais, mas sim, eita, esse texto é muito poderoso, irmão. Mas sim, poderosas em Deus para a destruição de quê? Das fortalezas. E aqui não está falando da nossa cidade, não. Aqui está falando do reino das trevas. Paulo está dizendo, elas são poderosas. Essas armas espirituais são poderosas para destruir, para a destruição das fortalezas do diabo. O diabo está zangado nessa noite. O diabo está com a mão na cabeça, porque o diabo sabe, irmão, que a igreja, ela é poderosa. O diabo sabe que se essa igreja se levantar com as armas espirituais, o diabo sabe que o reino das trevas vai começar a ser destruído. Por isso que o diabo ultimamente está ensinando muitas coisas, irmão, massageando o ego dos crentes, sabe? Porque o diabo sabe que a igreja é poderosa, uma igreja que mais tarde eu vou falar um pouquinho aqui, de mais armas. Mas vamos lá. Então veja bem, esse poder, irmãos, nós precisamos. Isso porque Jesus ordenou o discípulo que ficasse em Jerusalém. Veja bem, Jesus tinha uma consciência, pega essa palavra, Jesus tinha uma consciência de que a igreja, sem essas armas espirituais, sem esse poder, essa igreja não ia muito longe. Se essa igreja, ela não fosse revestida disso aqui que Paulo está falando, porque essa igreja de Éfeso era uma igreja muito espiritual, era uma igreja poderosa, irmãos, porque eles tinham as armas espirituais. Era uma igreja que entendia isso. E olha o que Jesus vai falar para os discípulos, capítulo 24, versículo 49, é muito conhecido. Quando Jesus, de Lucas, Jesus ele vai pedir para os discípulos, ordenar que os discípulos fossem para Jerusalém, que o discípulo não fosse logo enfrentar o reino das trevas, não, fosse para Jerusalém. Olha o que está escrito aí: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até, diga comigo, até que do alto seja
revestido do poder. Põe a mão na tua cabeça, põe. Diga assim: me enche, Jesus. Vai, diz: me enche, Jesus. Diz: me enche, Jesus. Me enche, me enche, me enche, me enche. Se Deus encher a igreja, não tem quem pare a igreja. Se Deus encher a igreja, não tem quem para a igreja lá na faculdade, lá na empresa, lá no colégio, lá na rua, onde ela estiver. Não tem quem para a igreja. Então, Jesus tinha consciência disso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, vai se cumprir isso. Olha o que é que diz aí, vamos lá. Bem conhecido. Vamos aqui, vamos profetizar a palavra de Deus, vamos lá? 1, 2, 3. Mas recebereis, eu vou botar poder, eu gosto da versão que tem poder. Poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Só chega nos confins da terra se for cheio do poder do Espírito Santo. Amados, deixa eu te dizer aqui uma coisa. Essa semana eu tive conversando com alguém, e tem uma localidade nossa aqui que tem quase 80 igrejas. Uma localidade, um bairro de Messejana, tem quase 80 igrejas. E pensa no lugar endemoniado, que todo dia é bala, tiroteio lá. Quase todo dia morre gente. E eu fiquei imaginando aquilo. Escute, pega isso aí. Eu fiquei imaginando isso e perguntando a Jesus: 80 igrejas. O que é que essas igrejas estão fazendo lá? Ah, pastor, nós estamos fazendo culto. Nós estamos fazendo culto de oportunidade. Aleluias. Culto de oportunidade, pastor. Camarada, não tem nem uma vida santa, mas tem um culto de oportunidade. E às vezes o capeta fica dizendo: me dá também a oportunidade aí, irmão. A igreja, ela tem que ser uma igreja escuta aqui, a igreja, ela chega e ela mexe com a situação. Irmão, eu não estou falando bobagem. Quando a gente olha para a Bíblia, aqueles homens eram perturbadores. Vamos chamar eles de perturbadores de Israel. Elias, como igreja, chegou e Acabe disse: perturbador. Porque Elias chegou e movimentou o negócio. Porque chegou. Ah, tem um camarada lá da Palmeirinha aqui, eu vou contar um testemunho. Nós chegamos na Palmeirinha, não foi eu não, foi a igreja. Eu estou dentro porque eu sou igreja. Mas a igreja da Palmeirinha, com 7 pessoas, chegou naquele lugar desacreditado. Nós chegamos lá, tinha um endemoniado, disse assim: eu fechei a igreja que abriu aqui e eu vou fechar essa. Está ali ele sabe. Eu vou fechar essa. E ainda tinha um infeliz lá dizendo: eu vou matar o pastor. O senhor fecha a igreja, eu mato o pastor. E tu sabe quem é? Ele se converteu. Ele está na nossa igreja diácono. E esse camarada ficou lá. E ele começou a insultar 7 crentes. Só tinha 7 velhinhos. E eu lá, eu chorando direto: Jesus, manda menos um caba novo aí para me ajudar. Só tinha 7 velhinhos, irmão. Sabe? Mas os velhinhos oravam. E esse camarada botava o som lá perto da porta, um somzão, estrondava tudo. Chega, mesmo o coração vinha para cá, o bofe vinha para cá, sabe, o negócio era feio. Chega, blum, blum, blum. Aí quando foi um dia, eu não tinha o que fazer muito não. Foi um dia, eu fui lá, eu peguei a caixa de som
Eu peguei a caixa de som, ele estava no bar, ele esticava, botava na porta da igreja, literal, na porta da igreja, e eu trancava as portas e a gente ficava orando. Quando terminava a oração, eu ia lá nos irmãozinhos e fazia, irmão, terminou, porque ninguém escutava nada. Aí quando foi um dia, eu peguei a caixa, e ele estava lá no bar, cheio de papudinho lá. Ele pagava bebida para todo mundo, ele era rico. Aí eu botei a caixa bem pertinho dele. Aí eu disse, eu não vou pregar para os crentes, mas vou pregar para você. E falei de Jesus para ele e disse, Deus está fazendo uma obra. Esse camarada, depois de uns 5 minutos de mensagem, ele entrou dentro do carro e foi embora. Quando ele apareceu, ele disse, os crentes é ladrão. Eu não entendi. Aí disseram, porque roubaram o meu som. Olha aí o que Deus fez. Aí ele comprou o maior e botou lá, ainda botou umas músicas em mão que era só o sangue do cordeiro. É calcinha não sei da onde, o negócio era feio. E os crentes, eu digo, irmão, não escuta esse negócio não, fica orando aí. Aí dessa vez Deus fez, Deus permitiu. Sei que ele foi para uma viagem aí, virou carro e acabou com o som, acabou com tudo, acabou com o carro dele. E a esposa dele, que não tinha nada a ver, foi lá na igreja chorando no culto, disse, pastor, ore pelo meu marido. Eu perguntei, quem é o seu marido? É aquele pastor que bota a caixa aqui. E eu disse assim, a primeira hora veio no coração, disse assim, mata Jesus. Mas aí o Espírito Santo chegou primeiro na minha boca e disse, vou orar, ele não vai morrer não. E começamos um clamor, o homem não morreu. Mas Deus tirou tudo de lá. A casa dele, veio um crente morar e trouxe uma, como é que chama? Vocês chamam isso mais hoje? De roupa, de confecção, vamos lá, quem pode chamar aquele nome? Confecção. E deu emprego para os crentes e foi uma bênção. E a igreja começou a crescer, crescer, crescer. Tinha uma jovem que era minha filha Elizabeth. Com menos de um ano tinha 30 jovens. E a maior parte estava no tráfico. Vocês conhecem o Naldo que sempre prega aqui. Está ali o Darildo que está ouvindo a história. E Deus começou a sacudir aquele lugar, começou a sacudir. E lá iam os católicos ajudando a igreja. A gente fazia um evento lá, social, lá ia uma de católicos, os irmãos católicos, tudo lá dando cesto, era uma bênção. E elas terminavam a missa lá. Pastor, estou doido que termina a missa. Quando terminava, iam lá para a igreja receber a oração. Deus influenciou aquela comunidade. A igreja é assim. A igreja que não mexe com nada, irmão. E Deus salvou muita gente daquela comunidade. Quando a igreja foi sair de lá, o pessoal da comunidade, ou seja, os líderes comunitários, nos procurou lá, pastor, não pode sair daqui. Ele não entende o regime, né? Eu disse, não filho, mas vem outro pastor para cá. Sempre que ia fazer o trabalho deles lá, quem abria era o pastor com a oração. Isso é igreja. O mundo tem que olhar e ver diferente. Esse aqui tem poder de Deus, sabe? A igreja é isso. Então nós temos que olhar para esse versículo aqui. Talvez eu vou ficar só por aqui. Esse versículo, e nós temos que compreender que sem esse revestimento eu não vou a lugar nenhum. A gente se acostuma com jargão. A gente se acostuma a viver, irmão, uma vida só com jargão. Tanto quem canta como quem prega. Recebe o quê, mano? Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Em Atos, vamos ver uma igreja cheia do poder de Deus e outra igreja vazia. Nós vamos fazer aqui. Juninho, bota na NVI aí, fica mais legal essa leitura. Vamos lá, nós vamos apresentar aqui duas pessoas simbolizando a igreja. Vamos ler, no Atos capítulo 19, versículo 11, 12, 13, o 14 e o 15. Vamos lá, por favor, se você tiver uma Bíblia, se não tiver, olha para cá. Vamos ler aqui. Deus fazia milagres
extraordinário por meio de qual é a diferença de Paulo de você? Qual é? Me diga, pelo amor de Deus. Qual é a diferença de Paulo? Talvez só a questão teológica. Paulo era um homem muito preparado, mas tem um bocado de gente preparado que é vazio de Deus. Então não era essa questão. Tem muita gente cheia de teologia que estão giando, porque estão sem poder, sem nada. E a gia não faz nada. Não estou criticando, porque eu fiz seminário. Mas a letra sem graça, irmãos, a letra sem joelho no chão, a letra sem boca fechada para jejuar, não presta para nada não, só enfada. E veja bem, Paulo, olha aqui, olha, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava para enxugar lá o rosto, sei lá, né? Levados e colocados sobre os enfermos, estes eram curados das suas doenças. Agora vamos comigo, 1, 2, 3, e os espíritos malignos saíam deles. A obra completa, a igreja cheia do Espírito Santo, a igreja cura essa nação. A igreja cheia do Espírito Santo, irmão, nós não vamos estar aqui, sabe, falando de miséria o tempo todo aqui não. Eu tô essa câmara. Nós temos aqui uma comunidade que os crentes não entram mais. E para entrar, a gente precisa falar com chefia. Rapaz, eu tenho muita raiva disso. A igreja tem autoridade. Não, pastor, mas não. Se a igreja orar, se a igreja jejuar, se a igreja for piedosa, se a igreja molhar esse chão, a gente não molha mais chão, a gente não molha mais cadeiras, a gente não chora mais, irmãos. Quando a igreja começar a chorar novamente, nós vamos ver esse chefia tudo se convertendo ao Senhor. Esse chefia não vai mandar mais, não, diga que não venha, ou não, é a igreja que vai mandar, é a igreja que vai dizer. Eita glória, eita, eu estou sentindo o poder de Deus nessa noite. Choralabacaturamaná. Glória a Deus, segura aí. Alguns judeus que andavam, olha aqui é o retrato da igreja de hoje. Não, uma igreja preguiçosa. Escuta, eu não estou falando da igreja daqui, eu estou falando de modo, amém? Amém, irmãos? Amém? Se você não é assim, glória a Deus. A igreja de Messejana é uma bênção, irmão. Viu? Mas olha aqui, alguns judeus, algumas igrejas que andavam expulsando espíritos malignos, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, ordeno que saiam. Os que faziam isso eram os 7 filhos dos pastores, 7 filhos de pastor, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno, estava vendo? O espírito maligno um dia disse assim: rapaz, esse cara fica aqui, esse cara não tem nada não. O espírito olhou e disse assim: rapaz, esse cara não tem nada não. Quer ver como eu dar um pau nesse bicho hoje aqui? Esse cara é vazio, esse cara só tem jargão, esse cara só tem lábia, né? Recebe, estou sentindo. Tem hora que os pregadores deixam a gente no estreito, porque eles ficam dizendo: estou sentindo. E eu digo: meu Deus, não estou sentindo nada, o que é que está acontecendo? Porque realmente eles não estão sentindo não. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo.
Eu vou dizer algo forte aqui. Deixa eu ler logo aqui. Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são? O que é que os demônios estão dizendo de nós? É forte isso, né? O que é que o capeta está dizendo de nós? Qual é a legalidade que nós temos no mundo espiritual? Eu quero incentivar vocês hoje aqui, eu quero cutucar vocês hoje aqui, sair desse mundo horizontal e ir para o mundo vertical. Eu quero cutucar você hoje, porque aqui está bom demais, aqui tem Coca-Cola com carne, aqui tem carrão e é bom carrão, aqui tem casa na boa, aqui está ar-condicionado, aqui tem tudo, barriga cheia, arrotando, vindo para o culto. Mas a gente sente os irmãos, tem uns arrotos. Aí Deus está dizendo para nós: conheço Jesus e conheço Paulo também. Sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são vocês? Vamos lá, vamos ler um pouquinho. Olha o 16. Então o endemoniado soltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Saíram nu, arrancaram a roupa deles. Eu disse para vocês que a igreja sem o poder de Deus, a igreja é envergonhada. E isso está acontecendo no nosso meio. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, que eu vou dizer aqui, os obreiros, pelo amor de Deus, eu amo os obreiros, nossos obreiros são uma bênção de Deus. Mas nós estamos vivendo um momento tão triste, que quer ver crente correr, irmão, fala em demônio. Tem crente, então, a igreja precisa voltar. A igreja precisa deixar essa coisinha muito insossa que nós estamos vivendo. Nós estamos precisando dormir de joelhos. Nós estamos precisando rasgar o nosso coração, chorar e dizer: Deus, nós não se conformamos com essa vida. Eu vos dou poder, disse Jesus. Está escrito isso. Então, os discípulos foram desprovidos dessas armas poderosas, e vocês viram o que acontece. Mas literalmente os discípulos, olha aqui, por isso, irmão, ser crente não basta. Não, mas eu sou crente, eu tenho 50 anos de crente, você me respeita, eu vou te respeitar se você tiver legalidade espiritual. O inferno só vai respeitar você se você tiver legalidade espiritual. E não fique zangada com o pastor Carlinho, não. Não tem esse negócio não. O inferno só recua se você tiver legalidade. Olha aí, quem são vocês? Não tem legalidade. Não tem legalidade. Aquele que tem legalidade, o demônio não vai questionar, vai sair. Vocês se lembram daquela mulher em Atos lá? Dizia: esse daqui é homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. E Paulo parou e disse assim: sai dele, demônio, e saiu. Legalidade. Quando tem legalidade, o diabo não questiona. Quem tem legalidade, no céu não questiona, o céu atende. Quem tem legalidade, o céu ordena, porque tem legalidade. E nós precisamos buscar essa legalidade no altar de Deus. Não se adquire, irmão, em outra coisa não. E os discípulos, vamos lá para a igreja. Olha a igreja, olha o tipo da igreja. Vamos lá, capítulo 9 de Lucas. Eu vou continuar esse sermão. Capítulo 9 de Lucas, versículo 37. E vamos ler aqui alguns. Olha aí. E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão.
E eis que um homem da multidão clamou dizendo: mestre, escuta aqui, deixa aí, dá uma olhadinha para cá, bem rapidinho. Os discípulos estão lá discutindo com os religiosos. Um homem chega e diz: rapaz, vocês são discípulos de Jesus. Olha aqui, vocês são crentes, né? Quem é crente aí, levanta a mão e dá glória a Deus. Oh, aleluia. Somos crentes. Escuta aqui uma coisa, irmão. E tem hora que a gente, olha o linguajar antigo, né? Tem hora que a gente fica todo besta. Tem hora que a gente fica todo besta. Eu sou crente, irmão. Eu sou crente. Me respeite. Respeita. Ó, o que é que aconteceu? Vamos lá. Aí esse homem traz o filho dele. Aí vamos lá, expulsa esse demônio aqui. Aí murcharam, os discípulos murcharam. Vamos ver isso aqui, vai lá, passa aí. E eis que um espírito toma de repente e clama no moço. E o despedaça, ele está contando, o pai. Está contando para Jesus. Até espumar. E só larga depois de ter quebrantado. E roguei, olha aí, irmão, pelo amor de Deus. E roguei aos teus discípulos que eu expulsasse e não puderam. Não expulsaram. Existia legalidade neles ou não? Sim ou não? Era igreja, era discípulo. E Jesus disse para esse homem, olha o que é que Jesus vai dizer. Jesus respondeu, diz: geração incrédula, perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei cá o menino, traz aqui. A igreja é assim, irmão. A gente tem esse negócio, mas a gente perde a legalidade. Eu acho que eu vou ficar só nesse ponto, para a gente continuar. A gente perde a legalidade. Como é que nós vamos ter legalidade, irmão? Se a gente fica falando mal do irmão. Irmão, eu expulso demônio, está falando mal do irmão, perdeu a legalidade. A coisa é séria. Jesus quer levantar uma igreja forte, poderosa, jovens, cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo. Mas nós temos que estar no altar, a lenha queimando e a gente no altar, o fogo queimando lá e a gente no altar. Os discípulos estavam fazendo, sabe o que lá? Pode olhar o texto, estava discutindo. Como é que vai expulsar demônio, irmão? Estavam tudo batendo boca, discutindo. Aí o homem chega, irmão, esse cara fica discutindo aí. O demônio diz assim: eu vou sair dele não. Você está brigando, eu vou sair de ninguém? Não saio. Não saio. Deixa eu contar uma história aqui, bem rapidinho. Lá na Palmeirinha, era bem 11 horas da noite. Esse Dario se lembra disso. Aí, lá embaixo, eu morava em cima, né? Acima da congregação, eu morava na casa. Aí os irmãos, quase 11 horas. Pastor Carlinhos. Eu, Jesus, misericórdia. Os irmãos querem hora dessa. Pastor Carlinhos, diga, irmão. Tem um demônio ali, pastor. Aí eu disse assim: vai lá e expulsa o demônio, irmão. Aí eles foram. Um pedacinho, já estava já. Aí o irmão: pastor Carlinhos. Aí eu, Jesus, essa voz não é de Deus não. Aí ele: pastor Carlinhos, o demônio lá. E eu digo: você expulsou por quê? Pastor, ele não sai não. Aí eu digo: pois chama o fulano de tal. Não vou dizer o nome dele aqui. Chama o fulano de tal, porque o fulano de tal gosta muito de expulsar demônio. Chama ele lá. Irmão, deixa eu quieto aqui, vai lá. Aí que morava quase em frente a casa da pessoa. Aí chamou. Aí quando chegou lá, eu não vou dizer o nome aqui. Aí o demônio olhou para ele e disse assim: tu? Foi, irmão. Tem um irmão que se congrega aqui, que hoje não está aqui. Esse irmão está operado. Esse irmão estava junto. Eu não vou dizer o nome dele, mas qualquer dia, o irmão está aqui, na outra semana ele vai estar aqui. E esse irmão estava junto. E começou lá e o demônio disse assim, olhou, e esse irmão é uma benção. O irmão olhou lá e o demônio disse assim: rapaz, eu não saio não. Foi. Aí esse irmão, ele dizendo para mim: pastor, eu fiquei com raiva. Eu fiquei com raiva.
Aí eu fui lá e botei a mão na cabeça da pessoa e disse assim: esse irmão, esse outro, sai. Pum, o demônio saiu. Legalidade espiritual. Não adianta, irmão, só fazer muita zoada não. Esse irmão que se congrega aqui, ele não colocou nem a mão, ele fez só assim: sai. E o capeta saiu. E a vida ficou lá liberta para a glória de Deus. Pastor, o senhor está falando disso? Irmão, nós estamos no mundo hoje. O mundo está aí. Vocês podem ver como é que está. Eu não posso nem pregar muito sobre isso aqui, porque hoje o negócio é bem esquisito, né? Então vamos lá. Então nós estamos desprovidos. Não queremos mais dedicar tempo a Deus. Escute isso aqui. Dedicar tempo a Deus em orar. Diga comigo, orar. Não, vamos lá, 1, 2, 3. Tempo a Deus em oração, em jejum, leitura da palavra de Deus. Nós estamos precisando disso. Irmãos, a igreja precisa carregar essa marca. Senão ela não é igreja, ela é qualquer coisa. É uma comunidade, é a comunidade dos crentes. A igreja é isso, Jesus disse isso. Eu gosto de um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Sabe o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos? O que é que diz lá? Olha aí. Diz que João e Pedro, olha aí, a figura da igreja. A figura da igreja. Pedro e João subia junto ao templo, a hora da oração. Eita, meu irmão, que coisa boa, né? A hora da oração. Oh, como é bom orar, irmãos. É uma terapia orar. Os crentes, você tem que aprender a orar até começar a orar. Você tem que ter prazer em orar. A oração trata-nos. A oração, Deus mete a mão em nós e organiza todo o nosso ser. Olha, descia a oração, a 9. Vamos lá. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, findando os olhos nele, disse: olha para nós. Isso aqui tem uma mensagem, viu, irmão? Olha para nós. Sabe o que é que eu vejo nisso aí? Deixa aí. É a igreja chamando para si a responsabilidade. É a igreja dizendo assim: esse mundo vem a mim, porque eu tenho solução para esse mundo. A igreja. Vocês sabem por que esse mundo está sofrendo muito? Tudo bem que é as mazelas desse mundo, mas aumenta um pouquinho o grau de sofrimento, porque a igreja não está fazendo o seu papel. Nós somos crente e nada mais. Eu estou salvo, glória a Jesus, e o resto que se dane. A igreja precisa mudar o seu caminhar. Pedro com João. Agora o outro versículo, para a gente finalizar. E olhando para eles, esperando receber alguma coisa. O mundo, irmãos, precisa experimentar o que Jesus deu à igreja. Nós estamos, é todo mundo, irmãos, todo mundo contando mau testemunho, é todo mundo sofrendo, é todo mundo abatido, é todo mundo miseravelmente, é todo mundo, pelo amor de Deus. Dá a volta por cima hoje, irmão. Deus tem algo melhor para a sua vida. Deus quer levantar você hoje. Deus quer tirar você desse mundo de derrota. Aonde a sua mão tocar, como igreja, não como Carlinho, mas como igreja, tudo que eu tocar, como é que diz o hino? Tudo que eu tocar abençoado será.
Pelo poder de Deus, claro que é a igreja. A tua família está morrendo nas tuas mãos. Meu amado, a tua família está morrendo nas tuas mãos. Se levanta como igreja. Primeiro tem que o altar tá aceso. Pelo amor de Deus, você tem chave nas suas mãos. Quem crê nisso aqui nessa noite? Você recebe com autoridade isso aqui? Você quer ser usado por Deus desse nível? Então nós vamos aqui olhar para eles, esperando receber alguma coisa para finalizar. E disse Pedro, essa mensagem aqui. Disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho. Diga comigo assim: o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aplauda Jesus, irmãos. Levanta e anda. A igreja precisa desse levanta e anda. E eu vou falar do restante. Eu posso continuar terça-feira? Tem 3 pontos. Nós vamos continuar. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. A igreja perdeu o entusiasmo. Olha para mim aqui, irmãos. A igreja perdeu o entusiasmo. Eu vou falar da Palmeirinha de novo. Eu me congreguei numa igreja que eu pensava que ia desabarar tudo na hora do culto. Irmão, quem não fosse corajoso, não participava do culto da Palmeirinha, não. De vez em quando a gente via uma cadeira, sabe? Eram os crentes tudo para aquele entusiasmo, aquele fervor. A igreja orava de manhã, meio-dia e 21 dias de vigília. Vocês acreditam, pastor? 21 dias de vigília sem perder um dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Aí vocês vão dizer, era um bando de vagabundo. Os irmãos iam com as mochilas. Eu não sei como é que eles trabalhavam. Mochila e saía de lá para o trabalho. Todo dia. Quando era 10 horas lá, ia arruma de gente descendo. Os irmãos tudo descendo lá para o sítio lá. Mas meu irmão, quando chegava lá, que você entrava no culto, oh meu Deus, pelo amor de Deus, Deus está nos chamando, Deus está escolhendo a igreja de Messejana, Deus está escolhendo a sua postura. Se lembra daqueles dias que quando você chegava na igreja, chorando, e não era por falta de nada não, não era porque estava faltando alguma coisa não, era a presença de Deus. Quando você chegava ali, você já estava se desmanchando, chorando e dizendo: Deus, eu quero mais. A gente hoje adora a Deus mascando chiclete, a gente adora a Deus comendo hambúrguer. A gente não adora mais a Deus com lágrimas. A gente precisa fazer alguma coisa. Meu Deus, vou fazer aquele movimento de novo. Irmãos, nós estamos aqui, todo dia nós estamos aqui. Essa semana nós estamos em propósito, todo dia, 5:30 da manhã. Vem 5:30 da manhã para tu ver aqui. Os irmãos chorando. Os irmãos, sabe o que é isso? É Deus começando um avivamento na vida deles. 5:30 nós estamos aqui, até sexta. Amanhã nós estamos aqui. Quinta nós estamos aqui. Sexta nós estamos aqui. Sexta nós estamos encerrando e entregando. Você quer mudar a vida? Então comece a exercitar as coisas espirituais. Nós estamos cansados, irmãos. Meu Deus, eu estou com tanto desejo de pregar essa mensagem, mas eu vou finalizar aqui, vou continuar o outro, eu vou continuar. Bora ficar de pé, por gentileza.